Oi, Monha, tudo bom? Que bom te ver aqui. Boa noite. Aguardar o pessoal chegar, dar um tempinho. Oi, Graciela, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Mônia, tudo bem. Hoje tá meio bagunçado aqui na rua. Passou um carro aí com algumas pessoas da Igreja Católica. Acho que deve ter alguma festa hoje. Mas tá tudo bem. Eu moro bem numa esquina onde tem vários bares em volta e às vezes passam alguns carros bem barulhentos, então interfere na live, né? Oi, Andréa, boa noite. Boa noite, que bom. Tudo bem com você, Graciela? Oi, Orlando, boa noite. Dá um tempinho o pessoal chegar, né? Pra daí a gente começar. E a gente vai dar continuidade à atividade dessa semana que tratou do tema, trata do tema, né? Violência doméstica. Então, a igreja aberta em pandemia. Então, eles estão saindo às ruas com carros, estão falando o nome de alguns santos e convidando as pessoas a seguirem. Eu acho que é meio que uma carreata, sabe? Eu ouvi daqui, nem olhei, mas eu acho que foi isso. é, eu caminho bastante, daí aqui próximo tem muitas igrejas, e eu acho que desde quinta ou sexta-feira já tem igreja aberta. Eles estão usando máscara, né? Estão tendo os cuidados, mas tá aberto, né? E bares também abrindo, tá um negócio bem louco, né? Boa noite, santo da cloroquina. Então, né? Pois é, o pessoal tá muito descrente, assim, ainda com Covid, acha que já passou, mas tá muito sério, né? Muita negligência. Boa noite. Boa noite, Magno, Andréa, Harrison, Sorocaba, né? A Jussara participou, entrou no finalzinho da reunião. A Jussara é uma ativista lá de Sorocaba que está nessa batalha também, esse ano forte nessa nova frente de ativismo. E ela participou no finalzinho da nossa reunião que rolou no Meet, Google Meet, que teve uma invasão, para vocês terem uma ideia, né? As pessoas não levam nada a sério o ativismo que a gente faz, o trabalho que a gente está fazendo. É isso aí, né, Harrison? Teve uma invasão, mais de 30 pessoas entraram no meio da nossa reunião, começaram a disparar um monte de conteúdo nada a ver, pornografia, assim. Mas no final a gente conseguiu salvar ainda, conseguiu falar sobre o tema, que ainda é, né, a teoria do link, a relação que tem a violência que são submetidos animais nos lares, animais domésticos e pessoas vulneráveis, né, animais e pessoas vulneráveis. Então a gente tratou desse tema nessa reunião e o objetivo das lives aos domingos, essa é a terceira live ao domingo, é trazer o que foi debatido na reunião. Então contou com a participação de ativistas e esse programa, né, de ativismo que a gente vem desenvolvendo. Oi, Malu, Malu de Embu das Artes, coletivo importante lá em Buveg. O objetivo dessas lives, dessas reuniões, é nos aprofundarmos nesses temas que, de modo geral, não são tratados no nosso ativismo, né? A gente é muito reativo ali nas redes sociais, busca um engajamento para alguma ação pontual, como, por exemplo, agora a gente está tratando desde de sexta, né, do caso da Cobase, que teve um incêndio lá em São Bernardo do Campo, ABC, uma loja foi afetada, os bombeiros informaram que não teve vítimas humanas, né, porque vítimas animais morreram vários pássaros, né, lá confinados em cativeiro sem chance de defesa. E então essa semana está tomando bastante tempo com essas questões da Cobase, com o engajamento da Bambi lá em Ribeirão Preto, e vários casos sempre estão chegando. Então a gente diz que é reativo por isso, né? A gente apaga fogo. E a gente parar para conversar sobre um tema que é importante também para a nossa causa, que é o que comumente rola aí nas casas e tal, e que a gente não se atenta, que é a violência, né?
talvez não esteja dentro das nossas casas, dos nossos lares, mas em outros com certeza. E ainda mais nesse período de pandemia, né, de distanciamento, que as pessoas estão confinadas, elas estão experimentando o que os animais passam, né? Eles não têm condições de sair de um zoológico, por exemplo, de uma gaiola, né? Não têm condições de se defenderem nesse sentido. Oi, Delma. Oi, Carlos. A gente tem consciência do porquê estamos nessa condição. Os animais não sabem, só sabem que tem os algozes, né? Que são os seres humanos. Então, conversar sobre isso é muito importante, né? Sobre essa violência que nos acomete. A teoria do link... Olá, Carlos, olá. Só trazendo para vocês que o nosso esquema, né, de reunião às quartas, live aos domingos, com a live a gente busca abrir o espaço a quem quiser conversar sobre o tema que está sendo proposto, né? E o tema de hoje é a teoria do link, né, que é a relação muito próxima de violência que afeta animais e pessoas no ambiente geralmente do lar, né? Então, oi mãe, tudo bom? Então a live está aberta à colaboração, à participação de todas as pessoas que tiverem interesse em comentar sobre o assunto. Essa semana estamos buscando, oi Van, uma pessoa que tenha condições de falar sobre o tema de maneira com embasamento técnico, né, sobre o abuso a que são submetidas pessoas e animais no ambiente do lar. E quem tiver alguma indicação, nós marcaremos uma live futuramente para tratar do tema com uma pessoa da área. Eu sou da área da economia, sou ativista, pesquiso muito, mas com certeza uma pessoa com conhecimento técnico poderá colaborar muito mais, né? Então, iniciando agora, né, sobre o tema, essa semana foi de muita pesquisa, de muita conversa, muita discussão. O que eu observei e as informações que chegaram também é que as pessoas, de modo geral, elas têm aquela impressão de que as casas é o que prevalece, né? As casas, os lares, na verdade, são ambientes seguros, as pessoas e os animais. E quando elas têm conhecimento de que nem todos os lares são assim, meu pai Antônio, quando elas têm conhecimento de que em outros lares não há segurança, há abuso, há violência, elas não se envolvem, elas geralmente não questionam, elas acham que é um problema de quem está na sua residência, de quem está no lar, e elas acabam se omitindo, né, perante a violência. A maioria das pessoas fazem isso, né, elas preferem cuidar das suas vidas e manter, né, o seu conforto ali, acomodadas, sem se envolver, né, em casos que elas acreditam que não dizem respeito a elas. Nós ativistas, nós vamos além, né? A gente vai lá, a gente se coloca em situações de risco às vezes, mas evidentemente tomando todo o cuidado. Mas a gente vai por quê? Porque a gente percebe que existem muitas situações de injustiça, de violência, de abuso, e a gente não concorda em presenciar, em estar como espectadores e espectadoras e não tomar providências perante esses casos, né? Então, a teoria do link, ela traz, né, traz a nossa realidade, que existem sim situações de violência no cotidiano, que mulheres sofrem, que animais sofrem violência, que pessoas com deficiência sofrem, que pessoas idosas sofrem, muitas vezes caladas, sem condições de buscar ajuda, amparo, porque não se sentem fortes, né, para fazer isso, ou porque são ameaçadas também, porque a violência cotidiana, né, que são submetidas, e nem sempre são violências físicas, são violências psicológicas, né, abusos psicológicos.
Eu estava vendo, olá Rafa 269, Maia, eu estava pesquisando durante essa semana, repetindo, boa noite, que as pessoas idosas sofrem inúmeras violências, né? São violências financeiras, né? Muitos dos seus familiares se apropriam dos seus bens, deixam as pessoas idosas em situação de desamparo. Dependendo da idade que elas estão, elas são como bebês, elas precisam de cuidado adequado, né, de cuidados médicos, de alimentação adequada, de higiene também acompanhada, então precisa de um amparo. Então, muitas pessoas que quando chegam a uma idade mais avançada, elas têm esse desamparo e sofrem inúmeras violências dentro de suas casas, e violências essas, algumas físicas, psicológicas, acabam ficando um pouco de lado, né? Os próprios familiares acabam deixando essas pessoas de lado, e também financeira, né? Porque acabam se apropriando dos bens dessas pessoas. Isso me chamou muita atenção, porque assim, o fato que eu não tinha ainda me atentado, não me preocupava, enquanto a gente não tem uma idade avançada, a gente não se preocupa com certas questões, né? A gente se preocupa com a violência que os animais são submetidos, porque é o nosso cotidiano, a gente observa, chegam a nós inúmeros casos de denúncia, de abuso, de violência, sejam cometidas contra animais que estão em situação de rua ou animais em residências, né? São muitas denúncias que chegam e a gente não dá conta, porque são muitos animais. Hoje em dia a gente tem muito mais animais do que pessoas, né? Isso somando animais domésticos e animais em confinamento para bate consumo, né? Então, assim, eles sofrem inúmeras violências e a gente não tem uma quantidade adequada ainda de ativistas para socorrer todos esses animais, né? Mas é curioso que essa teoria do link, ela traz essa relação da violência que sofrem pessoas nos seus lares e animais também nos lares, e que muitas vezes talvez a pessoa ainda mulher, pessoa com deficiência, pessoa idosa, criança, adolescente, talvez ainda não esteja sendo vítima de violência física ou psicológica diretamente dentro do lar, mas presencia a violência que o animal, o gato, cachorro, né, outros animais considerados domésticos sofrem, e não percebe que aquela situação pode evoluir para uma violência indo até aquela pessoa, né, aquela criança, aquela mulher, aquelas pessoas vulneráveis. Então, sempre dizem, né, a teoria, né, aponta que se o animal está sofrendo violência, a probabilidade é muito grande de que a pessoa também sofra violência. E se a pessoa está sofrendo violência, é muito provável que o animal também esteja sofrendo, né? Então, é muito importante a gente se atentar para essas questões. Como a gente está falando muito sobre políticas públicas, né? Como a gente está buscando propor soluções, caminhos que beneficiem as pessoas, os animais, que as tire de uma situação de vulnerabilidade, de violência, de abuso. Inclusive a gente vai muito, enquanto antes de pandemia e após pandemia, a gente espera que seja possível, né? A gente vai muito a casas legislativas buscar, lutar por leis em defesa da coletividade de animais não humanos e humanos, né? E quando a gente vai, a gente sempre conversa com parlamentares, a gente sempre propõe, a gente discute, às vezes a gente vai para discussões amplas, com audiências, né? E às vezes a gente evolui e às vezes não. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Ativistas devem ocupar todos os espaços, estar em todos os cantos, em defesa de todos os animais e pessoas vulneráveis, porque se nós não estivermos lá, espontaneamente, as pessoas que têm o poder de decisão, elas dificilmente farão, elas estão tão perdidas lá no meio em que elas estão atuando, com interesses que não são os interesses que a gente geralmente abraça, que nada melhor do que pessoas como nós lutando, né, levando adiante a nossa causa. Então, retornando, né, sobre a questão do abuso no lar, a teoria do link
ela aponta para essa situação de violência que os lares, não somente no Brasil, mas em outros países, a violência é uma epidemia, pelo que eu andei verificando, estudando, ouvindo muitas pessoas, assistindo vídeos, né? É uma epidemia a violência. Então, a gente tem que tratar dessa maneira, a gente tem que tentar coibir, a gente não pode ficar omisso diante de situações de violência, de abuso, né? Pessoas que sofreram violência na infância, que viveram num lar em que eram submetidas, essas crianças, né, a situações de abuso, de violência por seus pais, né, pessoas próximas, a probabilidade delas crescerem tendo aquilo com elas e desenvolverem um comportamento violento também é muito grande. Então, se nós não começarmos a agir já ali na educação infantil, exigindo que as crianças tenham acompanhamento nas instituições para que elas tenham o amparo que precisam, não teremos uma mudança nessa realidade, né? Nossa sociedade ela vive hoje essa situação de lidar constantemente com a violência e a gente não tem ainda condições suficientes de avançar nesse combate. Não somos nem incentivadas a agir. Como eu falei lá no comecinho, né? As pessoas, elas, de modo geral, né, quem não é ativista, quem não é uma pessoa que trabalha no voluntariado, que abraça causas sociais, né, que vai além do seu cotidiano ali, né, da sua zona de conforto, elas não se preocupam com essas questões. Então, precisamos incentivar as pessoas, a população, seja onde for, cidade que for, estado que for, país que for, né, a ir além da sua zona de conforto e lutar por direitos, por dignidade, contra a violência, né? Seja onde for, seja onde for. Repetindo, se vocês quiserem entrar para dialogar e talvez até relatar algum caso de abuso, de violência que vocês tenham presenciado ou vivido, né, durante as suas vidas, que tem alguma relação com animal, com pessoa vulnerável, estejam à vontade, podem enviar uma solicitação aqui que a gente dialoga, tá? Sobre as motivações, né, da violência no lar. Agora, durante a pandemia, a gente percebe, né, que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, com situação de estresse. Tudo bem, Rafa. Se der, quando der, você dá um toquezinho. Situação de estresse, né, devido a essas privações não previstas, até alguns casos de saúde, muitas pessoas pré-pandemia já tinham algum problema de saúde, agora pode até ter algum agravante com a pandemia. Então, tudo isso gera uma situação de extrema tensão nos lares, né? E, além do que, algumas pessoas ainda fazem uso de bebidas alcoólicas, de substâncias viciantes que alteram o comportamento. Então, se a pessoa já tem uma tendência a reproduzir a violência, tudo isso agrava. Se a pessoa já cometia algum ato de abuso com algum familiar, né, isso se agrava nesse período também. Então, com familiar ou com algum animal, né, que integra aquela família multi-espécie, né? Então, atualmente, muitas famílias têm no seu círculo animais não humanos, são integrantes da família. E esses animais, eles, por inúmeras razões, eles acabam perante os olhos do abusador, da abusadora, né, acabam extrapolando, né, no seu instinto, e até assim, os abusos ocorrem porque até se o cãozinho, o gatinho faz ali a sua necessidade num local que não pode, tal, já começa o abuso, a violência, né? Então aí já é uma evidência de que algo não está muito bem, algo não corre
da maneira que deveria, né? Nenhuma manifestação de violência deve ser tolerada. A vítima nunca é a culpada. A gente está agora no agosto lilás, né, que é um agosto dedicado à luta, ao combate à violência contra as mulheres. E a campanha está muito forte, mas essa luta, esse combate à violência deve ser todos os dias, todos os dias. Muitas pessoas não manifestam, não comentam, não falam, até para pessoas próximas que estão sofrendo algum caso de violência, de abuso, e até se não estão, os animais que tutela também, se estão sofrendo por parceiro, parceira ou por filho, enfim, né? Não comentam porque tem medo, porque tem muito medo. A pessoa acaba sofrendo, acaba colaborando com aquele ato de violência por permanecer omissa, e ela não percebe que a omissão dela pode representar também o sofrimento dela no futuro. Porque aquele ato de violência que chega no animal, que está no animal ainda, pode chegar a ela, ou pode chegar ao filho, à filha, pessoa amada próxima, mãe, pai, né? Atualmente, as famílias brasileiras, assim, uma grande parte divide um espaço pequeniníssimo, assim, muitas pessoas vivendo num espaço muito pequeno, né? Isso foi evidenciado agora durante a pandemia também, devido à dificuldade de fazer o distanciamento, de garantir o distanciamento. Então, essa aproximação não diz somente a questão da não proliferação do vírus, né, mas também da distanciamento do algoz, da pessoa que está abusando ali, que está violentando dentro do lar, né. A Andrea fala que a pandemia não pode ser uma desculpa para as pessoas ficarem violentas. Infelizmente, isso está acontecendo muito. E está acontecendo, sim. Está acontecendo, são muitos casos, assim, a gente vem acompanhando nas mídias, né, nas redes sociais, né, jornais, assim, muitas notícias de feminicídio, de violência contra os animais. Num determinado momento, as pessoas, com a quarentena, né, elas buscaram filhotes, cães, gatos para adoção. Só que a gente já está prevendo que após a pandemia muitos desses animais serão simplesmente descartados, porque é isso que as pessoas fazem, né? Elas veem os animais como um objeto ali. Se não tem mais utilidade, se não tem mais uma função ali de entretenimento, vão lá e descartam o animal. Então, esse momento, né, de distanciamento mostra muito, infelizmente, né, André, como você comentou, né, que as pessoas elas extrapolam no seu descontrole, porque é um problema de saúde psicológica, né? A pessoa não tem noção. E o familiar, a pessoa que convive com esse ser, né, que comete abusos, violências, muitas vezes se cala, porque acredita assim, eu tenho minha família, tenho meu lar, né, eu acho que está tudo bem, ele só... Às vezes não é nenhuma violência física, né? Às vezes, e geralmente é homem, então eu tô falando ele porque geralmente é indivíduo do sexo masculino que comete os abusos, né? As maiores vítimas são as mulheres, os animais, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, por isso que o foco, né, dessa live é essa, né? E porque eu também trouxe para essa semana a teoria do link, que estabelece a relação de violência entre essas pessoas e animais, né? Então, muitas vezes as pessoas acreditam que ele falou, ele foi agressivo, ele usou uma comunicação violenta comigo. Mas isso não é uma evidência de nada, assim, não representa nada. Ele, sei lá, estava estressado, estava cansado, estava chateado, e só que isso pode evoluir. Infelizmente, isso pode evoluir, geralmente evolui. Esse é um indicativo de que algo não está muito bem, não está bem. Só que muitas vezes essa primeira evidência de violência, que muitas vezes é verbal, de uma comunicação violenta, ela vai lá para o ato, né, para agressão física, e pode chegar até a um caso de assassinato, né, de feminicídio.
A gente vê tantos casos aí de violência no lar que evoluem para né, para isso. Então, não existe desculpa. Não existe desculpa para nenhum ato de violência. Nenhum. Porque se a gente é conivente com a violência dentro do nosso lar, a gente vai ser conivente com toda a violência que está aí fora. Então, essa live tem uma importância muito grande porque a gente passa a repensar as nossas ações, repensar o que a gente presencia todos os dias, né? E o quanto a gente está passivo diante de tudo isso, né? Evidente que nesse momento a gente está presenciando muitas situações desagradáveis, situações que, se dependesse de nós, nós não estaríamos financiando, né, como a destruição do meio ambiente, como... Oi, Marcelo, vou aceitar a sua solicitação de entrada aqui para a gente bater o papo, né? Só concluir, né, que a gente presencia muitos casos de violência. Se dependesse da gente, elas não estariam ocorrendo nesse momento. Mas para que a gente tome uma atitude proativa em relação a isso, que se a gente se engaje, que a gente tenha uma atitude ativista mesmo, diante de todas as situações de violência, de opressões, a gente primeiro tem que começar a repensar as nossas atitudes. Né? Evidente que a gente não pode assim, primeiro eu vou resolver minha vida e depois eu vou resolver o que está lá fora. Não, a gente pode fazer isso de maneira paralela, né? Mas é muito importante a gente se perceber para que a gente tenha um equilíbrio, uma estrutura para poder ajudar outras pessoas, animais e também combater todas as violências e opressões. Vou te aceitar agora, tá bom, Marcelo? Acho que uns 20 minutinhos. Vamos aguardar o Marcelo. O Marcelo não entrou. Eu acho que ele apertou no local que indevido aqui, mas tudo bem. Então, sobre a violência, né, que nos acomete todos os dias. Então, a gente. Semana que vem a gente vai falar sobre o abandono, que também é uma violência, né? Então, só para a gente perceber que está tudo interligado, né? A violência do abandono de animais. Eu estava falando da questão das adoções que estão ocorrendo agora durante o distanciamento, da quarentena, que muitas pessoas estão de maneira irresponsável adotando animais e elas não têm muita noção de tudo que envolve o cuidado de uma outra vida, de todas as necessidades que aquela outra vida tem, né? Por isso que a gente fala muito da adoção responsável, da tutela responsável, né? Para que não ocorram abandonos. E do mesmo modo que tem abandono de animais, tem abandono de pessoas. E principalmente, assim, pessoas idosas, como eu estava falando lá no começo, né? Muitas pessoas idosas são abandonadas por seus familiares, né? Isso me deixou muito chocada, porque eu nunca convivi, assim, nunca tive um conhecimento de um caso, assim, próximo desse. Mas, e por isso a gente acha muitas vezes que não acontece, né? Como lá, eu estava pesquisando também, uma psicóloga estava falando que muitas pessoas acreditam que um lar é um local de acolhimento, de descanso, de conforto, de amor. E só que para muitas pessoas isso não é real, não é real. A gente estava falando, né, que muitas pessoas vivem num espaço pequeno, em condição precária, muitas vezes numa situação já de vulnerabilidade, porque não tem uma infraestrutura de saneamento adequada, não vive numa localidade que proporciona segurança, integridade física, né? Por exemplo, algumas favelas, algumas localidades em que as pessoas não têm segurança mesmo, né? Então, tudo isso somado gera, transforma o comportamento das pessoas, né? Elas já são violentadas e elas acabam reproduzindo esse comportamento violento. E, infelizmente, quem acaba sendo vítima são as pessoas mais próximas dela, dessa pessoa que acaba absorvendo toda essa violência e reproduzindo essa violência. São pessoas das suas famílias, mães, né, esposas, filhos, filhas, adolescentes,
e pessoas idosas e deficientes, né? Então, só para nós termos consciência de que as nossas vidas, elas não são, não podem servir de parâmetro para definir que todas as outras pessoas têm uma estabilidade, se a gente tem estabilidade, né, financeira, se a gente tem saúde, se a gente tem uma vida, digamos que equilibrada, né? Nem todas são assim. E inúmeros fatores gerarão essa violência que a gente presencia todos os dias, né? Então, para que o nosso ativismo ele faça cada vez mais sentido, para que as nossas vidas, né, façam mais sentido, vidas ativistas, né, vidas de pessoas ativistas, é importante a gente se atentar para essas outras vidas, essas outras realidades, né? A teoria do link, pelo que eu me informei, ela surgiu a partir do estudo de psiquiatras, né, que foram a estabelecimentos prisionais, instituições prisionais, conversar com detentos, homens, né, na sua maioria, que já haviam cometido algum crime contra pessoas, e daí no histórico foi percebido que haviam já cometido crimes com animais também, né? Já tinha esse histórico. E daí, desse estudo nessas instituições prisionais, o FBI, né, que é uma organização que trabalha com investigações e combate crimes, né, internacional, ela desenvolveu essa teoria que agora é amplamente conhecida e que ela vem sendo discutida em vários campos do conhecimento e está chegando a nós agora, ativistas animalistas, para que a gente também use todo esse conteúdo que vem sendo divulgado para que a gente possa fazer um ativismo mais qualificado também. Porque se a gente começar a estabelecer a relação de violência que os animais sofrem com a violência que pessoas também sofrem, elas vão começar a dar mais atenção para a causa e para a condição delas como ser humano, né? O quanto o papel delas como indivíduos nesse meio, nessa sociedade, tem relevância também. O quanto pode ser transformador nas suas vidas e na vida de outras pessoas, de animais. A gente acaba empoderando as pessoas, porque a gente acaba mostrando que a luta contra violências e opressões, ela não pode ser segmentada. É contra todas as violências e opressões, né? Contra todas as violências e opressões. As pessoas ainda não têm sensibilidade com a questão do sofrimento animal, por mais que assim o sofrimento humano não seja muito diferente do sofrimento animal, mas muitas pessoas não têm essa sensibilidade, não têm essa empatia curada, né? E é isso que a gente tenta desenvolver também pelo ativismo. Então, a teoria do link, ela nos traz como uma ferramenta de trabalho ativista, né? E a partir dessa ferramenta que mostra essa ligação das violências que se cruzam, né? A gente consegue atingir as pessoas de uma forma um pouco mais tocando ali na sensibilidade delas, né? Porque muitas já passaram por situação de violência. A maioria das pessoas, a maioria de nós já passou por alguma situação de violência, seja é, com um familiar, ou com um amigo, amiga, ou com parceiro, parceira, namorado, namorada, esposo, né, esposa. Então, a violência, repetindo, está no nosso cotidiano, né? E às vezes não é repetindo, a violência física, a violência psicológica, o abuso psicológico, né? Eu percebo assim que nessa semana que eu venho falando sobre isso mais, né, que é um assunto extremamente delicado, as pessoas têm um pouco de medo de tocar nesse assunto. Por quê? Porque estão machucadas por situações do passado, né? Eu não sou psicóloga, repetindo, mas eu falo com uma pessoa que já passou por situações, né,
de violência que, sofrida e violência cometida, mas sem intenção também. E repetindo, a comunicação violenta também é um tipo de violência, né? A gente sabe muito bem disso. Então, provoca dano emocional, debilita as pessoas, uma comunicação violenta, e se ela é constantemente exposta a uma comunicação violenta, ela, 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 ela acaba ficando fragilizada também. Então, quando a gente começa a falar disso, muitas pessoas talvez não se sentem preparadas ou confortáveis para falar sobre isso, né, de maneira ampla, pública, como a gente deve falar, né? É a mesma coisa, deixa eu só ver o horário aqui. A mesma coisa quando a gente começa a falar, agora eu falo especificamente de uma situação que eu vivi, né? Das dores sofridas por quem é discriminado, discriminada, né? Pessoas pretas, né? Eu não tenho a pele retinta, eu tenho a pele clara. Me chamaram durante a minha vida toda de morena, morena, né? E eu não entendia muito bem, porque eu não tinha relação, eu não tinha contato com pessoas do movimento negro, de luta, pessoas combatentes, né? Então eu não entendi, eu achava, ela, sei lá, tá me chamando de morena e eu não achava algo, né? Só que aquilo já era uma evidência de que algo não estava muito, não estava bem, né? Se estava me chamando daquele jeito, ela não reconhecia em mim um indivíduo, né, com potencial de transformação. Eu tenho na minha descendência meu avô negro, e eu valorizo muito isso hoje, né? Mas só para falar assim que a questão das feridas, né, as feridas abertas. Muitas pessoas passaram a sua vida sofrendo inúmeras discriminações, violências, e hoje em dia assim não conseguem expressar tudo isso. Elas estão tão encolhidas, estão tão fragilizadas que elas não conseguem verbalizar. Então, quando a gente começa a falar de violência, é importante a gente tentar falar de uma maneira sensível, né, acolhendo a dor do outro, da outra, mas também mostrando, oi Bruno, tudo bom? De Goiânia, um grande ativista, mostrando que a dor ela pode ser expressada de outra maneira, dando encorajamento a outras pessoas para que elas tenham condições de não repetir aquele mesmo padrão de comportamento que algumas pessoas têm, né, de serem hostilizadas, de serem violentadas verbalmente e permanecerem caladas, né? E até mesmo quem presencia esse tipo de abuso, seja discriminatório, seja devido à sua cor, à sua sexualidade, escolha ao seu gênero também, à sua nacionalidade. A gente não pode mais admitir isso, né? A gente não pode. A gente não pode testemunhar, não podemos testemunhar e permanecer em omissão. Nós não podemos mais. Né? A gente já está no limite, a gente já está num limite de saturação da violência. Repetindo, a violência é uma epidemia, uma epidemia. Então, enquanto nós permanecermos nos nossos quadradinhos, achando que, enquanto não chegou aqui, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tudo em volta tá tomado. Em algum momento vai chegar até você. E como tá chegando agora, né? Com a pandemia, com o Covid, a gente está vendo tantos direitos negados, né? Tantas situações de violação de direitos humanos, pessoas do campo da saúde, sem sua integridade física garantida, pessoas também pacientes precisando de amparo, que não tem esse amparo, porque, né, os direitos estão completamente prejudicados, não se tem espaço para avançar nessa luta por garantir, por manutenção dos direitos e avanço na garantia de direitos. A gente luta por garantia de direitos animais, a gente luta por
por manutenção dos direitos animais e avanço na garantia de direitos animais. Só que enquanto as pessoas não despertarem para essa realidade de que a violência ela precisa ser combatida além da nossa do nosso círculo ali da nossa realidade, né, individual, né, e sim indo para esse combate social, a gente não vai transformar, não vai transformar. O Carlos falou que a gente não pode normalizar a violência, né? É isso. Ela está normalizada. A gente vê discursos aí de governantes, de representantes do povo, que normalizam a violência, incentivam a violência. Essa semana eu tive conhecimento de um youtuber aí, de uma pessoa muito influente, que falou em rede social que a mulher deve ser submissa e que ela deve sim ouvir a voz do homem, ele deve falar grosso, firme, e se ela não ouvir, deve meter pancada nela. Assim, as pessoas chegaram ao cúmulo de falar isso publicamente como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Não é normal. E tantos vídeos que a gente vê aí, né, de pessoas assim, filmando a tortura de animal, de inúmeros animais e achando aquilo divertido, né? Tantos o TikTok, né? TikTok a gente viu que recentemente repercutiu o caso, vários casos na verdade, né? Mas assim vem repercutindo vários casos de pessoas assim que maltratam animais dentro do lar, né? Para gerar repercussão no TikTok e tantas outras ferramentas aí, tantas mídias sociais. Então a violência está banalizada, normalizada e banalizada. Então, essa live, essa discussão que a gente está fazendo, tudo isso tem essa importância para que a gente entenda que enquanto nós não encararmos os nossos medos, os nossos temores, os nossos demônios, a gente não vai conseguir evoluir no nosso ativismo. Quem está presente aqui tem que encarar, precisa encarar todos os seus temores, todas as suas falhas morais. Se a gente percebe que a gente tem ali um comportamento já tendendo à agressão, e não somente agressão física, mas agressão verbal também, seja com o nosso parceiro, parceira, mãe, pai, filho, filha, animal, tutelado, cão, gato, vamos nos policiar. Policiar não é um termo adequado, né? Vamos nos observar e, na medida do possível, aperfeiçoar nosso modo de comunicação, né, o nosso modo de lidar com o outro, com a outra, seja animal não humano ou humano. Porque se nós trabalharmos nesse sentido, nos edificarmos nesse sentido, nós teremos melhores condições de lutar com com mais força, com com mais determinação na nossa causa, né? Seja causa animal, seja causa humana, na verdade é tudo, né? Se a gente luta contra violências e opressões, a gente acho que está no mesmo barco, né? A gente está buscando o melhor para a coletividade. Então, só para falar para vocês que assim, uma coisa que eu lamento muito, assim, uma cadelinha que eu amo ainda, ela já partiu, mas ela tá no meu coração, na minha mente, tudo, né? Só que a última vez que eu a vi, eu tava tão tumultuada, com tanta informação, com tantas preocupações tolas, que assim, eu não a via há tanto tempo. E daí eu saí para passear com ela, e eu lembro que ela era muito ativa, assim, ela não ouvia, tava na coleira, na guia, assim, e tal, ela não me ouvia. E daí, num determinado momento, eu dei um puxão, assim, né, pra chamar, vem aqui, sabe, e depois daquilo, assim, eu pensei, nossa, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? E daí, assim, depois eu tentei reparar e fiz carinho nela, e meu amor e tal. Só que aquilo marcou, me marcou. E daí eu voltei, né, para minha cidade e ela acabou partindo. E foi o último momento, assim, que eu tive com ela. Por mais que eu tivesse tido com ela em outro momento e feito carinho e tal, mas aquele momento marcou a minha vida.
E hoje em dia eu lamento profundamente por ter feito aquilo. Então, assim, não causarmos dor, sofrimento a nenhum ser, né? Nenhum ser. Por mais assim que a gente não faça isso espontaneamente, que a gente não faça isso de maneira consciente, mas cuidar, nos observar, observar os nossos condicionamentos para que a gente não continue replicando comportamentos violentos, seja por palavras ou por ações, porque isso vai ficar marcado na nossa vida, né? Isso vai ficar marcado e a gente vai lamentar profundamente. Então, que os nossos atos sejam cada vez mais amorosos, mais acolhedores. E se nós presenciarmos alguma situação de abuso, de violência cometida por outras pessoas, né, colocando a vida de outras pessoas ou animais em risco, tem canais de denúncia, né? Tem canais de denúncia, tem o Oi, Jussara, tudo bom? Jussara, falei de você no comecinho. Seu marido, acho que estava aqui, né? Ou está aqui ainda. Se nós observarmos alguma situação de abuso, de violência, né? É, é, busque amparo para aquele ser, para aquele animal não humano ou para a pessoa, né? Mulher, pessoa idosa, criança, adolescente. Tem o Disque 100, que é específico para denúncias, né? Onde se recebe orientações. Tem o 180 também, para mulheres, 180. Tem emergência, que é amplamente conhecido, que é 190. Tem também inúmeros grupos, né, de apoio a diferentes grupos para crianças, para adolescentes, para pessoas idosas, mulheres, vários coletivos de amparo, tem o serviço social do município, na cidade onde você está, né, o, é, que, que, onde é possível encontrar atendimento adequado, assistentes sociais preparadas para lidar com esse problema. Então, se nós presenciarmos algum caso de violência, que a gente busque amparar pessoas e animais nesses casos. Né? Tem também as delegacias eletrônicas de denúncias para casos de maus tratos a animais, tem também sites adequados, aqui tem o DEPA, né, Delegacia Eletrônica, mas também tem as delegacias físicas, onde dá para fazer a denúncia. A Jussara falou aqui que não se culpe, tenho certeza que é, ela sabia, mas eu lembro do olhar dela quando eu fiz aquilo, assim. Mas, assim, sempre que eu lembro, eu busco, né, perdão, 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 e eu tento não repetir o mesmo comportamento, seja com pessoas ou animais, porque isso vai ficar marcado na nossa vida, né? E carregar um peso como esse, nenhuma pessoa merece. Então, assim, atitudes, por mais que elas não sejam espontâneas, né? Sejam palavras ou ações violentas, elas precisam, antes de nós cometermos, né, de nós continuarmos alimentando esse tipo de condicionamento, nós precisamos repensar as nossas condutas, né? Para que a gente não continue replicando essa violência. Porque se a gente não começar a perceber que a gente tem esse tipo de tendência, não, nada vai se transformar, né? Naquilo que a gente busca como uma revolução social baseada no amor, na compaixão, na empatia. Nós transformamos as nossas vidas em função disso, né? Por nos revoltarmos com a violência que atinge os animais, né, a violência que está nas indústrias que exploram animais, nessas grandes corporações, a violência que atinge fortemente os animais. Por isso que nós nos tornamos pessoas veganas, por isso que nós buscamos uma vida melhor para esses animais, uma vida livre de violência, né? E a nossa vida também livre de violência, mas que essa violência não seja somente na nossa alimentação, no que a gente usa, no que a gente veste, no que a gente passa no rosto, né? No que a gente financia, mas também a violência que a gente replica pelo que a gente faz ou pelo que a gente fala. Então, essa nossa transformação como pessoas veganas
ela tem que atingir todas as áreas, todas. A, a Jussara, a, você é uma pessoa iluminada, parabéns por toda a sua atuação em prol dos animais, das pessoas e do meio ambiente. Igualmente, Jussara, você é extremamente delicada e vocês que estão aqui comigo hoje são extremamente dedicados, dedicadas à causa. São pessoas que buscam se edificar. Eu não sei se vocês têm algum. Muitas pessoas falam que o veganismo é uma religião, né? Eu não sei, mas eu me encontrei no veganismo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês se encontrou no veganismo. A gente não precisa ir a algum templo, alguma edificação onde tem imagens, enfim, né? Para que a gente garanta um desenvolvimento moral como pessoas melhores. Evidente que nos dá suporte, nos dá amparo, né? Estarmos ligados, ligadas a alguma linha espiritual, algum grupo, organização, né? Mas só para dizer que assim a nossa proatividade ela nos garante melhores condições. É possível, nós podemos ser proativos, proativas, nós podemos evoluir como pessoas e como espíritos, né? Tendo uma atitude proativa. A Maia falou que penso que a vítima é o perpétua. É, é, não entendi muito bem assim, mas tá, que você explicou embaixo, né? Você também, André, me dá muita paz. Você é muito amorosa com os animais que você tutela, que você cuida. Agora você está com uma grande missão numa ONG, né? Então, admiro demais o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor. Você é um exemplo também, um grande exemplo, né? A Maia falou que perpetua a violência para outros, independente de quem seja, ou toma partido e muda a conduta, indo totalmente ao contrário daquilo que sofreu. Exatamente. Tá na hora da gente quebrar esse círculo, né, de violência. Tá na hora, né? A gente pode fazer isso. A gente pode encontrar forças para isso. Tá parecendo até uma terapia aqui, né? Minhas lives são meio que uma terapia, assim, acho que pra mim, e desculpa aí se eu falo demais, né, com essa, com essa emoção, mas é que eu não vejo nada diferente, assim, o ativismo na vida das pessoas é transformador, assim, transforma é, por inteiro, né? Então, não tem como a gente separar, né? Não tem. A Malu fala que para não replicarmos a violência, precisamos olhar para a nossa dor. É isso, é isso, é isso, é isso. A gente tem que ir lá naquilo que está incomodando a gente, naquilo que a gente não consegue avançar, né? Para que a gente busque alguma condição de trabalhar aquela situação, para que daí a gente avance, avance, porque enquanto a gente tiver aquele peso com a gente, aquela situação que nos prende a um passado ou um presente que pode ser transformado dependendo da nossa atitude, da nossa proatividade, a gente não vai conseguir né, aflorar naquilo que a gente busca, assim, já sendo até inclusive pessoas veganas, né? Mas a gente não vai conseguir chegar naquela revolução que a gente tanto fala, né? Serão somente palavras da boca para fora. Então, só para concluir, né? A gente já está no finalzinho. Falar que assim, falar sobre violência é essencial. Praticar uma vida, ter uma vida pautada no amor, na compaixão, na empatia que a gente tanto pede para as pessoas, né? Seja estenda a compaixão para outros animais, né, não humanos, para de diferentes espécies. Estenda a compaixão, tire os animais do seu prato, não coma violência. Mas a gente também, para que a gente possa falar isso, é importante a gente se perceber também, né? Então, continuar falando, se trabalhar para que a gente tenha, assim, condições de, de nos amar como somos e praticar, né, uma vida livre de violência e ajudar outras pessoas também, para que elas tenham suas vidas livres de opressão, de violência. Então, é isso, pessoal. Agradeço demais, demais mesmo. Faremos outros encontros, outras
outros papos, né? Quem quiser falar sobre qualquer assunto, vou estar sempre à disposição. Um pouco corridinho, né? Com tantas ações, mas a gente sempre vai estar junto. Entrou agora a Aline é uma amiga de Santa Catarina, que há muito tempo eu não vejo, há alguns anos, mas que eu sinto enorme carinho. A gente conversou muito sobre espiritismo, né? A Aline, ela é uma grande estudiosa espírita. Então, assim, todas as pessoas que estão nas nossas vidas, que passaram pelas nossas vidas em diferentes momentos, elas são extremamente importantes. E a gente deve agradecer, agradeço a Andrea também, por todas as experiências, sejam negativas ou positivas. Elas nos transformam e nos definem. Então, e é o que nos impulsiona, né? Toda a nossa trajetória, assim, todas essas pessoas, essas experiências, tudo que a gente viveu, nos impulsiona além do que a gente acredita que seja possível, nos dá encorajamento, né? Então, que a nossa luta siga em defesa de todos os animais, de todas as pessoas, de todos os seres. Gratidão a todo mundo, gratidão, e sigamos fortes, fortes, com muita confiança em dias melhores, livres de abuso, de violência, dias de muito amor, de muita paz, de muita serenidade também, tá bom? Uma boa noite para vocês e até breve. E muita saúde também, principalmente, né? Tchau, gente.